A polícia já havia revistado a fazenda uma vez antes, examinando cada centímetro da propriedade. No entanto, a busca inicial não revelou nada de incriminador. Mas agora, os investigadores estavam de volta, desta vez munidos de conhecimento preciso sobre onde as provas haviam sido destruídas. Eles vasculharam camadas de terra e evidências carbonizadas, analisando cuidadosamente as cinzas e os detritos. Mesmo sem um corpo, os investigadores finalmente encontraram a prova incontestável de que precisavam. Nesse momento, os resultados dos testes laboratoriais forenses das amostras de DNA recuperadas na fazenda já haviam sido divulgados. As conclusões confirmaram o que os detetives suspeitavam havia muito tempo. O perfil de DNA não identificado encontrado na cena do crime pertencia a Kelsey Barrett. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Hoje, vamos mergulhar no universo do True Crime e analisar mais de perto o documentário sobre o caso de Kelsey Barrett. Ela nasceu em 15 de setembro de 1989, na tranquila cidade agrícola de Moses Lake, no estado de Washington. Criada em um ambiente rural, Kelsey passou a infância em uma extensa fazenda da família, ao lado dos pais e do irmão mais velho, imersa no ritmo diário da vida no campo. Desde muito cedo, Kelsey demonstrou uma forte ética de trabalho, ajudando com entusiasmo em tudo, desde o cuidado das plantações até a criação do gado. No entanto, embora gostasse do trabalho na fazenda, sua verdadeira fascinação estava em outro lugar, no céu acima dela. Ela ficava hipnotizada pelos aviões agrícolas que sobrevoavam os campos, pequenas aeronaves que manobravam habilmente pelo ar para pulverizar fertilizantes ou espalhar sementes. A ideia de voar, de controlar uma máquina tão poderosa, capturou completamente sua imaginação. A partir daquele momento, Kelsey soube exatamente o que queria fazer com sua vida. Determinada a seguir seu sonho, Kelsey trabalhou incansavelmente durante o ensino médio, destacando-se nos estudos enquanto continuava ajudando na fazenda. Ao se formar, não perdeu tempo e se matriculou imediatamente em um programa local de aviação, decidida a se tornar piloto. O treinamento rigoroso era exigente, mas ela prosperou diante do desafio, demonstrando um talento natural para o voo. Após obter sua licença de piloto, conseguiu um emprego como instrutora de voo, compartilhando seu conhecimento e paixão com aspirantes a pilotos. Embora sua carreira a mantivesse ocupada, ela continuava profundamente ligada à família, visitando frequentemente a fazenda para ajudar no que fosse preciso. Mas, em meio à rotina intensa, outro sonho permanecia em seu coração. Ela desejava ter sua própria família, um lar cheio de amor, risos e crianças. Ao completar 27 anos, Kelsey sentiu que estava pronta para começar a construir essa vida. Em 2016, recorreu à internet na esperança de encontrar uma conexão significativa. Foi então que conheceu Patrick, um homem com uma origem muito semelhante à dela. Ele era agricultor, trabalhador e dedicado à terra, e assim como Kelsey, sonhava em ter uma família grande. A conexão entre eles foi instantânea, e as conversas se estendiam até altas horas da noite, enquanto compartilhavam seus sonhos, seus passados e suas visões de futuro. Após meses conversando, Kelsey tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ela se mudaria para o Colorado para ficar com Patrick. O relacionamento havia se transformado em algo sério, e pouco tempo depois, eles ficaram noivos. Logo após se estabelecer em sua nova vida no Colorado, Kelsey conseguiu uma vaga como instrutora de voo em uma renomada escola de aviação especializada no treinamento de pilotos militares. Era uma oportunidade prestigiosa que prometia crescimento profissional e realização na carreira. No entanto, o trabalho ficava em outra cidade, a cerca de 70 milhas da fazenda de Patrick. Para lidar com o longo deslocamento, Kelsey decidiu alugar um apartamento em uma cidade próxima chamada Woodland Park. Embora a distância significasse que eles não poderiam morar juntos em tempo integral, continuavam profundamente comprometidos um com o outro, passando juntos todo o tempo que conseguiam.
A história de amor deles avançava rapidamente e, em menos de um ano, parecia que Kelsey tinha tudo o que sempre desejou. No início de 2017, Kelsey descobriu que estava grávida. A notícia a encheu de alegria. Aquela era a família com a qual sempre sonhou. Alguns meses depois, ela deu à luz uma linda menina, e por um tempo, a vida parecia perfeita. Ela e Patrick se adaptaram aos seus papéis como pais, e apesar dos desafios de conciliar o trabalho com a maternidade, Kelsey sentia uma felicidade avassaladora. Mas logo, fissuras sutis começaram a surgir no relacionamento. Patrick se tornou distante, e seu comportamento antes carinhoso e envolvido deu lugar a algo frio e desligado. Ele já não parecia entusiasmado com a vida que construíam juntos, e suas interações com Kelsey tornaram-se esporádicas e sem emoção. Ela percebeu que ele estava se afastando e, embora não soubesse a razão, não estava disposta a desistir. Determinada a salvar o relacionamento, fez de tudo para se reconectar com ele, acreditando que qualquer problema poderia ser resolvido. Quando o dia de Ação de Graças de 2018 chegou, a relação entre eles estava ainda mais tensa. Mesmo assim, Kelsey permaneceu esperançosa. Ela planejava preparar um jantar especial de Ação de Graças e ligou para a mãe naquela manhã, compartilhando sua empolgação com a refeição que pretendia fazer. Durante a conversa, mencionou casualmente que estava indo ao mercado para comprar alguns ingredientes de última hora. Foi uma conversa comum e alegre. Nada parecia fora do normal. Nos dias seguintes, Kelsey enviou algumas mensagens de texto para a mãe, simples atualizações sobre seus planos e sobre sua filha. Mas, de repente, as mensagens cessaram. A princípio, a mãe não achou estranho. Kelsey era uma mulher ocupada. Entre o trabalho e os cuidados com uma criança de 1 ano, era compreensível que não respondesse imediatamente. Porém, conforme as horas se transformaram em dias e o telefone permaneceu assustadoramente silencioso, a inquietação começou a crescer. Uma semana inteira havia passado sem nenhuma ligação ou mensagem de Kelsey, e agora sua mãe estava realmente preocupada. Desesperada por respostas, entrou em contato com o irmão mais velho de Kelsey, na esperança de que ele tivesse notícias dela. Mas ele também não havia recebido nenhuma resposta. A preocupação rapidamente se transformou em medo. Algo não estava certo. Em busca desesperada de esclarecimentos, a mãe de Kelsey decidiu ligar para Patrick. Se alguém soubesse o que estava acontecendo, seria ele. Quando finalmente conseguiu falar com ele, a resposta só aumentou o mistério. Ele afirmou que ele e Kelsey haviam terminado. Segundo Patrick, Kelsey decidiu encerrar o relacionamento antes do dia de Ação de Graças. Ele alegou que, na manhã do feriado, ela deixou a filha deles na fazenda, pegou alguns de seus pertences e saiu definitivamente de sua vida. Disse que não tinha tido notícias dela desde então. A mãe de Kelsey teve dificuldade em acreditar nessa história. Nada fazia sentido. Primeiro, ela não conseguia imaginar a filha abandonando a própria criança sem sequer fazer uma ligação. Kelsey adorava sua filha. Jamais simplesmente desapareceria. Além disso, ela havia falado com Kelsey na manhã do dia de Ação de Graças. A filha estava de bom humor, animada para cozinhar o jantar, e não havia dado nenhum sinal de que pretendia ir embora. Se realmente tivesse decidido terminar com Patrick, por que não teria mencionado isso? Por que fingiria que estava tudo normal? Sentindo um medo crescente, a mãe de Kelsey implorou para que Patrick fosse verificar a casa dela. Ele concordou, mas disse que precisava terminar alguns trabalhos na fazenda primeiro. A ligação, porém, nunca veio. Dias se passaram, transformando-se em um silêncio angustiante que corroía a mãe de Kelsey. Uma terrível sensação de inquietação tomou conta dela. E, no fundo, ela sabia que algo estava muito errado. Incapaz de ignorar o medo crescente, tomou uma decisão que colocaria a investigação em movimento. Ligou para a polícia. Explicou todas as suas preocupações, destacou como aquele comportamento era completamente fora do normal para a filha e implorou para que verificassem a situação. O departamento local respondeu, enviando um policial à casa de Kelsey. Ao chegar,
encontraram o carro dela estacionado do lado de fora. Uma presença ao mesmo tempo reconfortante e profundamente perturbadora. Mas não havia sinal de Kelsey. O policial bateu à porta, esperou e escutou. Porém, a casa permanecia estranhamente silenciosa. Como não houve resposta e eles não tinham um mandado, não puderam entrar. Tudo o que puderam fazer foi informar a mãe de Kelsey que sua filha simplesmente não estava lá. Foi um beco sem saída frustrante, mas apenas o começo de um mistério muito mais sombrio. Na tentativa de reconstruir o que havia acontecido, os policiais entraram em contato novamente com Patrick. Sua versão permaneceu a mesma. Ele insistia que Kelsey havia dito que precisava de espaço e tinha ido embora. Desta vez, porém, acrescentou um detalhe novo e perturbador. Segundo ele, antes de sair, Kelsey teria levado alguns de seus pertences da casa dele, incluindo uma arma de fogo. Ele descreveu um retrato de uma mulher que vinha agindo de forma estranha nos dias que antecederam seu desaparecimento, sugerindo sutilmente que ela poderia estar enfrentando problemas emocionais. Alegou estar genuinamente preocupado de que ela pudesse ter feito algo drástico. A suspeita aumentava, e os detetives precisavam de respostas. Eles conseguiram acesso à casa de Kelsey e o que encontraram lá dentro apenas aprofundou o mistério. Quase todos os seus pertences permaneciam intocados. Roupas, documentos importantes, itens de higiene. Tudo o que alguém levaria se estivesse planejando ir embora. Mas um item crucial estava faltando: as chaves do carro. Não fazia sentido. Por que Kelsey levaria as chaves, mas deixaria o carro para trás? A contradição era evidente, e os investigadores sabiam que precisavam ir mais fundo. Com esse conjunto de indícios, as autoridades intensificaram o caso, dando início oficial a uma investigação de pessoa desaparecida. Um dos primeiros passos dos investigadores foi obter os registros telefônicos de Kelsey para rastrear sua última localização conhecida. Os dados recuperados foram desconcertantes. O último sinal registrado do telefone dela veio de uma pequena e obscura cidade chamada Gooding, localizada a quase 800 milhas de distância, em Idaho. A descoberta levantou mais perguntas do que respostas. Quando os investigadores conversaram com a família de Kelsey, confirmaram aquilo que a polícia já suspeitava. Kelsey não tinha nenhuma ligação com Gooding, nenhum parente, nenhum amigo, nenhum conhecido. Ela nunca sequer havia mencionado aquela cidade. Era uma anomalia inexplicável, algo que simplesmente não fazia sentido. Os policiais entraram em contato com as autoridades locais de Idaho, solicitando ajuda na busca. Eles percorreram a área, entrevistaram moradores e analisaram imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos. Mas ninguém tinha visto Kelsey. Em uma cidade tão pequena, um rosto novo teria sido notado. Porém, não houve nenhum relato. Era como se ela nunca tivesse estado ali. Esse beco sem saída forçou os detetives a redirecionarem seus esforços. Determinados a reconstruir os últimos movimentos conhecidos de Kelsey, os policiais revisaram as imagens de câmeras de segurança do supermercado que ela havia visitado no dia de ação de graças. O vídeo a mostrava caminhando pelos corredores com uma postura tranquila. Ela parecia normal, sem pressa, sem sinais de estresse, completamente no controle. Escolheu ingredientes para o jantar, observou as prateleiras e até comprou uma única flor antes de se dirigir ao caixa. Não havia absolutamente nada que indicasse que ela planejava desaparecer ou que estivesse sob qualquer tipo de ameaça. Para os investigadores, ficou claro. Kelsey pretendia voltar para casa naquela noite. Mas ela nunca voltou. À medida que os dias se transformavam em semanas sem nenhum avanço, a família de Kelsey decidiu agir por conta própria. Sua mãe e seu irmão mais velho voaram para o Colorado, determinados a encontrá-la. Eles se mudaram para a casa dela, na esperança de que estar próximos de seu ambiente pudesse lhes proporcionar algum tipo de insight. Quase imediatamente, a mãe de Kelsey foi tomada por uma sensação inquietante de que algo não estava certo. A casa parecia estranha, de forma sutil, indescritivelmente errada. Então, um dia,
o irmão de Kelsey percebeu algo incomum. Ele foi usar o banheiro quando uma pequena mancha avermelhada no interior do vaso sanitário chamou sua atenção. Era tênue, quase imperceptível, mas havia algo nela que o deixou profundamente inquieto. Ele se aproximou e examinou com mais cuidado. Um arrepio percorreu seu corpo ao perceber o que aquilo poderia ser. Sem perder tempo, entrou em contato imediatamente com a polícia. As autoridades chegaram e realizaram um teste preliminar. Os piores temores foram confirmados. Era sangue humano. Mas aquilo era apenas o começo. Os detetives perceberam que a busca inicial havia sido superficial demais. Desta vez, decidiram utilizar luminol, um agente químico capaz de revelar vestígios de sangue, mesmo quando eles foram cuidadosamente limpos. À medida que os investigadores pulverizavam o produto, o ambiente começou a contar uma história aterradora. As paredes e o chão do banheiro brilharam em uma exibição arrepiante. Havia sangue por toda parte. Embora a superfície parecesse limpa a olho nu, o luminol revelou vestígios inconfundíveis de uma cena de crime. O mesmo teste foi realizado na sala de estar, com resultados ainda mais perturbadores. Grandes manchas espalhadas, que haviam sido esfregadas para apagar os sinais, brilharam sob a reação química, revelando uma cena que havia sido cuidadosamente ocultada. Amostras forenses foram coletadas e enviadas ao laboratório. Quando os resultados retornaram, confirmaram a sombria realidade que todos temiam, mas ninguém queria aceitar. O sangue pertencia a Kelsey. Porém, havia algo mais entre as evidências forenses. Algo que aprofundou ainda mais o mistério. Além do sangue de Kelsey, os investigadores descobriram 2 perfis adicionais de DNA. Um pertencia a um homem, o outro a uma mulher. A descoberta causou um verdadeiro choque na investigação. Quem eram esses 2 indivíduos não identificados? O que estavam fazendo na casa de Kelsey? E, mais importante, qual papel desempenharam em seu desaparecimento? Nesse ponto, os detetives estavam praticamente certos de que Kelsey já não estava viva. A investigação mudou de foco, de um caso de pessoa desaparecida para um provável homicídio. A prioridade agora era identificar os 2 indivíduos desconhecidos, cujo DNA havia sido encontrado na casa de Kelsey. Naturalmente, Patrick, a última pessoa conhecida a tê-la visto, tornou-se o principal suspeito. Os investigadores já vinham desconfiando da versão de Patrick desde o início. Seu relato apresentava inconsistências, e sua atitude casual diante do desaparecimento repentino de Kelsey parecia estranha. Agora, com a forte suspeita de que ela havia sido assassinada, as dúvidas em relação a ele só aumentaram. Quando tiveram acesso aos registros telefônicos de Patrick, encontraram algo que chamou atenção. Ele continuou enviando mensagens de texto e ligando para o telefone de Kelsey até o dia 25 de novembro, o mesmo dia em que ela havia parado de responder a todos os outros. À primeira vista, as mensagens entre eles pareciam comuns, girando principalmente em torno do término do relacionamento. Não havia confissões diretas de culpa nem detalhes claramente incriminadores. No entanto, os detetives já estavam questionando a linha do tempo dos acontecimentos. De acordo com a versão de Patrick, Kelsey o teria deixado no dia de ação de graças, 22 de novembro. Mas algo naquela data não parecia correto para os investigadores. Não havia nenhuma prova confiável de que ela estivesse viva nos dias seguintes ao feriado. Nenhum testemunho, nenhuma imagem de câmera de segurança e, de forma ainda mais inquietante, nenhuma atividade pessoal de Kelsey. Suas redes sociais ficaram em silêncio. Ela não entrou em contato com a família. Sua conta bancária permaneceu intocada. Isso levantou uma possibilidade aterradora. Kelsey poderia ter sido assassinada na mesma noite em que foi vista pela última vez. Se isso fosse verdade, então alguém estaria usando seu telefone para enviar aquelas mensagens após sua morte. Possivelmente como uma forma de criar uma linha do tempo falsa. Enquanto analisavam os registros de chamadas de Patrick, os detetives notaram algo peculiar. Ele havia entrado em contato repetidas vezes com um número de telefone com código de área de Gooding, Idaho, tanto antes quanto depois do desaparecimento de Kelsey.
Curiosos para saber mais, rastrearam o número até uma mulher chamada Crystal. Ela não era apenas um contato aleatório. Parecia ter uma ligação mais profunda com Patrick. Os investigadores entraram em contato com Crystal e perguntaram como ela o conhecia. No início, ela foi cooperativa, explicando que eram parceiros de negócios e coproprietários de vários cavalos. Porém, quando questionada sobre sua última interação com Patrick, suas respostas se tornaram menos claras. Inicialmente, afirmou não se lembrar, mas após uma longa pausa, admitiu que eles haviam planejado se encontrar logo após o Dia de Ação de Graças. Segundo ela, Patrick havia pedido que ela fosse ao Colorado para que pudessem comprar outro cavalo. No entanto, enquanto ela dirigia até lá, ele a informou de que não tinha dinheiro suficiente para concluir a compra. Então, ela deu meia volta e retornou para casa. Essa explicação levantou imediatamente vários sinais de alerta. A viagem da cidade dela até a fazenda de Patrick tinha quase 1000 milhas. Um trajeto exaustivo de vários dias. Parecia altamente improvável que alguém fizesse uma viagem tão cansativa apenas para ver um cavalo. E havia outro detalhe estranho. Crystal contou aos investigadores que nem sequer havia usado seu próprio veículo para a viagem. Em vez disso, pegou emprestado o carro de uma amiga, alegando que era mais econômico em termos de combustível. Isso soou desnecessário para os detetives, quase como se ela estivesse tentando se antecipar e explicar por que seu próprio carro não apareceria em câmeras de trânsito ou registros de pedágios ao longo do caminho. Antes de encerrar a conversa, os detetives fizeram uma pergunta aparentemente simples. Ela já havia conhecido Kelsey? A resposta foi imediata. Crystal afirmou que nunca havia conhecido Kelsey pessoalmente, mas tinha ouvido falar dela pelas notícias. Essa resposta acionou um alerta imediato. Naquele momento da investigação, o caso de Kelsey ainda não havia ganhado atenção nacional significativa. A cobertura da mídia era majoritariamente local, concentrada no Colorado. Então, como Crystal, que morava em outro estado, já sabia do caso? Com esse novo desenvolvimento, os investigadores decidiram analisar mais profundamente o histórico de Crystal. Ao investigarem seu passado, encontraram algo que a tornou ainda mais suspeita. Ela havia passado recentemente por um divórcio. Na esperança de entender melhor seu perfil, os detetives entraram em contato com o ex-marido dela. O que ele revelou contradisse completamente as alegações de Crystal. Segundo o ex-marido, Crystal e Patrick se conheciam desde 2006. Eles não eram apenas parceiros de negócios ocasionais. Tinham uma longa história juntos. Patrick havia sido, na verdade, o primeiro amor de Crystal, e o relacionamento deles havia continuado de forma intermitente por anos. Ainda mais comprometedor, ele revelou que o envolvimento romântico entre eles nunca havia realmente terminado, nem mesmo depois de ele e Crystal terem se casado. Ele afirmou que Crystal continuou se encontrando secretamente com Patrick até bem dentro de 2017, o mesmo ano em que Patrick ficou noivo de Kelsey. Mas essa não foi a única mentira contada por Crystal. Seu ex-marido também revelou que ela havia mentido sobre seu paradeiro após o Dia de Ação de Graças. Inicialmente, ela disse a ele que, entre os dias 24 e 25 de novembro, havia estado visitando amigos. Porém, quando os detetives entraram em contato com ela, sua história mudou. Ela acabou admitindo ao ex-marido que, na verdade, esteve no Colorado durante esse período. Em seguida, surgiu outra informação preocupante. Em 4 de dezembro, apenas alguns dias após o desaparecimento de Kelsey, Crystal pediu ao ex-marido que a acompanhasse para comprar um novo telefone. Ela alegou que havia perdido o antigo. Os detetives imediatamente notaram a coincidência perturbadora. 4 de dezembro foi exatamente o mesmo dia em que eles haviam apreendido o telefone de Patrick para a investigação. Esse detalhe, somado à necessidade repentina de Crystal por um novo aparelho, deixou os investigadores ainda mais desconfiados. Estaria ela tentando apagar possíveis provas? Estaria preocupada que suas comunicações com Patrick pudessem incriminá-la? Com o acúmulo de evidências, os investigadores tinham causa provável suficiente para obter um mandado para coletar o DNA de Crystal. Eles viajaram até Idaho para recolher a amostra, esperando que isso confirmasse suas suspeitas.
Ao ser confrontada, Crystal cooperou com o pedido, mas deixou uma coisa clara: não responderia a nenhuma pergunta. Ela não falaria mais. A recusa fria apenas reforçou a crença dos detetives de que ela estava profundamente envolvida no desaparecimento de Kelsey e provavelmente sabia muito mais do que estava disposta a revelar. Enquanto aguardavam os resultados do laboratório, os investigadores voltaram sua atenção para o carro que Crystal havia pegado emprestado para a viagem ao Colorado. O veículo pertencia a uma amiga que se mostrou totalmente disposta a cooperar. Ela permitiu que o carro fosse minuciosamente inspecionado, explicando que costumava manter uma arma de fogo dentro do veículo para sua segurança pessoal. Quando os detetives verificaram a arma, encontraram algo alarmante. Uma bala estava faltando no carregador. A amiga foi categórica ao afirmar que, quando emprestou o carro a Crystal, a arma estava completamente carregada. Ela não fazia ideia de onde a bala desaparecida poderia ter ido. Esse detalhe aparentemente pequeno causou um arrepio na equipe de investigação. Os investigadores logo entraram em contato com outra conhecida de Crystal, uma mulher chamada Michelle. O que ela revelou virou o caso completamente de cabeça para baixo. Michelle contou que Crystal havia entrado em contato com ela no final de outubro, apenas um mês antes do desaparecimento de Kelsey, com uma confissão chocante. Entre lágrimas, Crystal teria confidenciado algo tão perturbador que Michelle teve dificuldade em processar na época. Segundo Michelle, Crystal alegou que Patrick havia pedido sua ajuda para lidar com Kelsey. Ele teria insistido que não conseguia resolver a situação sozinho, pois isso chamaria muita atenção. Em vez disso, precisava que outra pessoa agisse, acreditando que Crystal era essa pessoa certa para essa tarefa. Michelle ficou horrorizada. Ela implorou para que Crystal fosse imediatamente à polícia. Mas Crystal nunca foi. E agora, Kelsey havia desaparecido. Essa revelação transformou completamente a investigação. Os detetives passaram a acreditar fortemente que tanto Patrick quanto Crystal estavam envolvidos no assassinato de Kelsey. No entanto, apesar da enorme quantidade de evidências circunstanciais, ainda faltavam provas concretas. Nenhum resultado confirmado de DNA, nenhuma evidência física definitiva ligando-os diretamente à cena do crime e, o mais importante, nenhum corpo. Sem esses elementos, apresentar acusações seria extremamente difícil. Enquanto os investigadores continuavam buscando respostas, o caso tomou mais um rumo inesperado. De repente, Crystal entrou em contato com eles e informou que havia contratado um advogado e estava pronta para falar. Quando os detetives se encontraram com ela, Crystal não hesitou. Ela fez uma confissão devastadora. Crystal admitiu que Patrick havia matado Kelsey e que ela o ajudou a encobrir o crime. Ela explicou que Patrick vinha pensando no ocorrido havia meses, mas seu plano original sempre envolvia a participação dela. Desde o início, ele tentou influenciar a forma como Crystal via Kelsey, sugerindo que ela estava passando por dificuldades e que se afastar dela seria a melhor opção. Crystal afirmou que Patrick a pressionou incansavelmente, alimentando-a com mentiras sobre o suposto comportamento de Kelsey. Em algum momento, Crystal concordou em ajudar. 2 meses antes do desaparecimento de Kelsey, eles elaboraram o primeiro plano. A ideia era simples. Crystal planejava adulterar o café favorito de Kelsey, adicionando uma substância que a faria passar mal. Mas havia um problema. Crystal e Kelsey nunca haviam se conhecido. Para contornar isso, criaram uma história de fachada. Crystal fingiria ser uma nova vizinha, alguém que havia acabado de se mudar para essa região e queria se apresentar aos moradores. Em setembro, Crystal colocou o plano em prática. Ela comprou o café preferido de Kelsey, dirigiu até a casa dela e bateu à porta. Kelsey, completamente desprevenida, atendeu com um sorriso amigável. As duas conversaram brevemente antes de Crystal entregar o café e se despedir casualmente. Mas havia um grande problema. Crystal não conseguiu levar o plano adiante. No último instante, ela desistiu. Ela apenas queria ver Kelsey pessoalmente, olhar nos olhos dela e talvez decidir se ela realmente merecia aquele destino.
E assim, a primeira tentativa fracassou. Patrick, porém, foi implacável. Ele imediatamente criou outro plano, muito mais brutal. A nova tarefa de Crystal era voltar ao Colorado, pegar um cano de metal que Patrick havia separado para ela e ferir Kelsey. Ela cumpriu a primeira parte. Dirigiu quase 1000 milhas, pegou a arma na fazenda de Patrick e chegou a estacionar em frente à casa de Kelsey, pronta para cumprir a missão. Mas, mais uma vez, ela não conseguiu. Ficou sentada no carro por um tempo que pareceu interminável, mãos firmes no volante, coração disparado. E então, em um momento de clareza ou fraqueza, ela mesma não sabia dizer, foi embora. Patrick ficou furioso, mas não desistiu. Ele reformulou o plano mais uma vez. Desta vez, em vez de um cano de metal, deixou um taco de beisebol para Crystal usar. A missão permanecia a mesma: ir até a casa de Kelsey. Mais uma vez, ela percorreu a longa e exaustiva distância. Mais uma vez, estacionou em frente à casa de Kelsey. E, mais uma vez, falhou. Algo dentro dela simplesmente não permitia que cruzasse aquela linha final. De acordo com a confissão perturbadora de Crystal, tudo aconteceu na tarde do dia de Ação de Graças. Kelsey, completamente desprevenida, não tinha motivo algum para temer Patrick quando ele chegou à sua casa naquele dia. Ele carregava uma aparência de normalidade, escondendo o plano sinistro que já havia colocado em movimento. Segurando uma pequena sacola, disse que havia trazido velas com aromas típicos de feriado, como uma forma divertida de comemorar a data. Ele sugeriu uma brincadeira leve. Vendaria os olhos de Kelsey, e ela teria que adivinhar os diferentes aromas. No momento em que Patrick amarrou a venda sobre os olhos dela, a fachada de diversão desapareceu. Com precisão calculada, ele pegou o taco de beisebol que havia levado consigo e, sem hesitar, realizou o ataque brutal. Kelsey não teve qualquer chance. Em seguida, ele colocou o recipiente no porta-malas do carro como se fosse apenas uma carga comum. Mas o que fez depois foi ainda mais perturbador. Ele continuou o dia como se nada tivesse acontecido. Enquanto seus familiares se reuniam à mesa, rindo, comendo e aproveitando o feriado, o corpo permanecia escondido a poucos metros de distância, no porta-malas de seu carro. Ninguém suspeitou de nada. Patrick agiu como se tudo estivesse normal, mantendo sua fachada com habilidade. Após o jantar, Patrick dirigiu até uma cidade isolada chamada Cripple Creek, onde já havia alugado um celeiro em preparação para a próxima fase de seu plano distorcido. Ele deixou Kelsey lá por vários dias, mantendo tudo oculto enquanto decidia o que fazer em seguida. Mas ele não agiu sozinho. Naquela mesma noite, ele ligou para Crystal e disse que era hora de limpar a bagunça que havia feito. Tentando se distanciar de qualquer possível evidência, Crystal pegou emprestado o carro de uma amiga para a viagem. Ela acreditava que usar um veículo diferente poderia confundir os investigadores caso a polícia começasse a investigá-la. Antes de sair, reuniu uma série de materiais de limpeza: água sanitária, luvas, escovas, tudo o que pudesse ajudar a apagar o crime. Mas enquanto estava na estrada, Patrick ligou novamente. Desta vez, suas instruções foram estranhamente específicas. Ele a alertou para tomar cuidado extra porque não conseguia encontrar um dos dentes. Temia que ele tivesse se soltado durante o ataque, e a última coisa que queria era que aquilo aparecesse onde não deveria, especialmente diante da família de Kelsey. Quando Crystal finalmente entrou na casa de Kelsey, deparou-se com uma cena chocante. Manchas vermelhas marcavam as paredes, impregnaram o carpete e chegaram até o teto. A intensidade do que havia acontecido naquele cômodo era inegável. Ela começou a limpeza imediatamente. Por mais de 4 horas, esfregou, aplicou produtos químicos e lavou cada centímetro da cena do crime, tentando desesperadamente apagar todos os vestígios. Mas algumas manchas eram impossíveis de remover, mesmo com os produtos mais fortes. Sentindo-se sobrecarregada, ela reuniu todos os itens sujos: panos, toalhas, roupas e outros materiais. Colocou tudo em sacos de lixo e os carregou para o carro.
Quando finalmente terminou, Crystal não fugiu em pânico nem demonstrou desespero. Em vez disso, parou tranquilamente em um café para comer antes de ir ao encontro de Patrick. Sua postura calma, mesmo após encobrir um assassinato brutal, transmitiu uma mensagem arrepiante aos detetives. Ela não demonstrava arrependimento real. Depois de se encontrarem, ela e Patrick seguiram para o próximo passo. Pararam em um posto de gasolina, onde Patrick encheu um galão com combustível. Em seguida, dirigiram até o celeiro em Cripple Creek, recolheram evidências e as transportaram de volta para a propriedade de Patrick. Lá, sob o céu noturno, iniciaram uma fogueira. O combustível foi usado para acelerar o processo, garantindo que todos os vestígios fossem destruídos. Enquanto as chamas consumiam as provas, a mãe de Patrick saiu de casa. Ela ficou ali por um tempo, observando o fogo. Se ela percebeu o que realmente estava acontecendo, ninguém sabe. Antes de Crystal voltar para Idaho, Patrick entregou a ela o telefone de Kelsey. Durante os dias seguintes, ela assumiu mais um papel no encobrimento. Respondeu a mensagens de amigos e familiares de Kelsey, fingindo ser ela. Manteve a ilusão de que Kelsey ainda estava viva, elaborando respostas cuidadosamente para ganhar mais tempo. Mas, eventualmente, Crystal se livrou do telefone, destruindo o que restava da conexão de Kelsey com o mundo exterior. Apesar de sua participação ativa no encobrimento, Crystal insistiu que não havia agido por vontade própria. Ela alegou que Patrick a havia ameaçado. Pintou-se como uma vítima aterrorizada que não teve escolha a não ser obedecer. Mas os investigadores não se convenceram. As alegações de medo de Crystal não condiziam com suas ações. Ela teve inúmeras oportunidades de ir à polícia, antes, durante e depois do crime. Ela poderia ter evitado a morte de Kelsey, mas não o fez. Chegou a concordar em matar Kelsey pessoalmente em várias ocasiões, dirigindo quase 1000 milhas. E quando Patrick finalmente cometeu o crime, ela não fugiu. Ficou, ajudou a limpar, descartou as provas, enganou a família e os amigos de Kelsey. No fim das contas, a confissão de Crystal não foi motivada por culpa ou consciência moral. A verdade era muito mais simples. Seu advogado a aconselhou a aceitar um acordo judicial. O acordo foi surpreendentemente brando. Ela seria acusada apenas por uma única infração de adulteração de provas, relacionada à destruição do telefone de Kelsey. Apesar da confissão detalhada, a polícia ainda precisava de provas físicas sólidas para levar o caso a julgamento. Eles já haviam vasculhado a fazenda de Patrick uma vez, examinando cada centímetro da propriedade. Mas a busca inicial não havia encontrado nada incriminador. Patrick havia sido cuidadoso, meticuloso ao apagar seus rastros. No entanto, com Crystal agora cooperando, os investigadores retornaram. Desta vez, munidos de seu conhecimento direto sobre onde as provas haviam sido destruídas. Eles cavaram através de camadas de terra e evidências carbonizadas, examinando cuidadosamente cinzas e destroços. Apesar da ausência de um corpo, os investigadores finalmente obtiveram a prova definitiva de que precisavam. Nesse momento, os resultados laboratoriais das amostras de DNA encontradas na casa de Kelsey também chegaram. Eles confirmaram o que os detetives já suspeitavam havia muito tempo. Os 2 perfis não identificados recuperados da cena do crime pertenciam a Patrick e Crystal. Sem mais para onde fugir, Patrick foi preso e acusado de homicídio em 1º grau. Quando o julgamento começou, os investigadores já haviam reunido uma montanha de provas contra ele. Uma das mais incriminadoras veio dos próprios registros telefônicos de Patrick. E então surgiu outro detalhe crucial. Um que pintou um retrato ainda mais assustador de suas tentativas de encobrir o crime. Após sair da casa de Kelsey, os registros de seu telefone mostraram que ele dirigiu diretamente para sua fazenda. Mas havia um problema. O telefone de Kelsey viajou com ele. Ele nem sequer se deu ao trabalho de desligá-lo. Quando o júri se reuniu para deliberar, o veredicto era inevitável. As provas contra Patrick eram esmagadoras. Com o depoimento de Crystal, os registros telefônicos, as imagens de câmeras de segurança e suas próprias ações incriminadoras,
Não havia espaço para dúvidas. O júri considerou Patrick Frazee culpado de assassinato por unanimidade. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, além de mais 156 anos adicionais por seus crimes. Quanto a Crystal, seu destino foi muito mais brando. Graças ao acordo negociado por seu advogado, ela recebeu uma sentença incrivelmente leve, apenas 3 anos de prisão. Mas, em uma reviravolta ainda mais chocante, um juiz posteriormente reduziu sua pena para apenas 18 meses, com possibilidade de libertação antecipada após cumprir apenas 1 ano.